Muito bem, olá, você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos, né? Esse é o terceiro vídeo da aula em que nós começamos a falar sobre um conceito mais geral do que nós já vimos estudando, que é o conceito de anel, né? Então, nós definimos o que vem a ser um anel, nós demos alguns exemplos clássicos, no vídeo anterior nós demos alguns exemplos que não são tão clássicos assim, né? E no vídeo que complementa os dois primeiros, ou seja, que fecha essa aula, então nós vamos falar de duas propriedades elementares dos anéis, né? São coisas que você já conhece para números inteiros, para números racionais, reais, complexos, para matrizes, polinômios. São coisas que já são conhecidas, mas que eventualmente você não tenha se dado conta de que essas propriedades valem para situações muito mais gerais, como é o caso dos anéis. Tá? Além disso, nós vamos também apresentar mais alguns exemplos de anéis, mas nós não vamos fazer a verificação nós não vamos fazer a verificação de todos os itens. Né? Nós vamos deixar isso como exercício para você poder treinar. Tá? Já vou adiantando que alguns exemplos que nós vamos apresentar aqui, um exemplo em particular, é um exemplo bastante exótico, tá? E por ele ser bastante exótico, eu recomendo que você o faça. Tá? Tem um outro exemplo também que não é tão exótico assim, mas ele vai nos ser interessante para o futuro. Tá? Então, eu não vou dar tanta ênfase a esse exemplo como eu deveria, né? Até porque as aulas já estão ficando, essa aula já está ficando muito grande, né? O vídeo anterior teve 45 minutos. Então, a aula já está bastante grande. Mas, enfim, depois quando a gente tiver que trabalhar mais um pouco com ele, nós vamos trabalhar mais com ele, tá? Não tem problema nenhum, beleza? Então vamos começar, né? Os objetivos da aula já foram dados, né? Então, algumas nomenclaturas e notações que nós vamos adotar daqui para frente, eu vou deixar claro agora. Né? Então, por exemplo, dado um anel, em vez de nós ficarmos escrevendo a multiplicação de A por B dessa forma, ou seja, o produto de A por B dessa forma, nós vamos escrever assim. Né? Nós vamos esquecer o ponto. Isso é bastante comum, isso você já está habituado, isso você já faz com polinômios, com matrizes e com números, só que você não se deu conta que você faz isso. Né? Isso você aprendeu lá na escola, em algum momento, o professor falou, eu vou abandonar esse ponto e só vou utilizar ele quando for extremamente necessário ou quando há possibilidade de dar confusão. Senão ninguém usa o ponto. Né? Quando você está multiplicando dois números, por exemplo, 123 e multiplica por, sei lá, 247, ali você coloca um ponto, porque a pessoa pode pensar que é a junção de dois números, né? Aí seria em vez de ser o produto de dois números de 3 dígitos, vem a ser um número com 6 dígitos, se você não coloca o ponto, ou se você não indica que você está fazendo uma multiplicação ali. Mas quando não tem confusão nenhuma, você ignora esse ponto. Outra observação importante é que no anel, o elemento neutro da adição e o oposto aditivo, né, o simétrico ou oposto aditivo de um elemento, eles são únicos. Nós não precisamos mais mostrar isso, porque como nós já estudamos grupos e o conjunto A com a operação de adição, como isso é um grupo, e num grupo o elemento neutro e o oposto eles são únicos, então isso passa para cá também. Então você tem isso também num anel. Como o anel com a adição é um grupo, num grupo o oposto e o elemento neutro são únicos, então aqui também o 0
e o oposto aditivo são únicos no anel. A gente não precisa fazer essa conta de novo. Nós já fizemos isso lá atrás. Algumas propriedades que um anel qualquer satisfaz. São duas que nós vamos apresentar aqui para vocês. A multiplicação de um elemento com o elemento nulo do anel. Isso aqui não é o zero número, isso aqui é o zero do anel. Eu podia ter colocado um piercing A aqui, né? Zero de A, mas não coloquei. Enfim. Zero multiplicado, desculpa, um elemento do anel multiplicado pelo elemento nulo do anel, pelo elemento neutro do anel, isso é o elemento neutro do anel. Tanto faz a ordem que você multiplica aqui. Porque a multiplicação é comutativa, né? Não é comutativa, desculpa. Mas não importa qual é o lado que você multiplica. O elemento nulo do anel, por qualquer elemento, você sempre obtém um elemento nulo do anel. Então, esse zero que aparece aqui é o zero do anel e não o zero número. Também, você tem essas propriedades aqui que alguns chamam elas de jogo de sinal. Né? Quem nunca ouviu que mais vezes menos dá menos? Menos vezes mais dá menos. Menos vezes menos dá mais. Né? E assim por diante. Quem nunca ouviu isso? Quem nunca ouviu que atira a primeira pedra? Mais vezes mais dá mais. É o quarto do jogral. Né? Qual é a tradução disso? O que isso quer dizer? É isso que importa. É isso que importa. O que esse jogo de sinal quer dizer? Ele quer dizer o seguinte: se você pega um elemento de um anel, se você pega dois elementos de um anel, vamos chamar eles de A e de B. Se você pegar o elemento A e multiplicar pelo oposto aditivo de B, isso é a mesma coisa que o oposto aditivo de A vezes B. Ou, se você pega o oposto de A e multiplica por B, isso também te dá o oposto de A vezes B. Essa é a tradução. Olha que coisa, eu ia dizer estranha, olha que coisa que tem que ficar na sua cabeça. O que significa mais vezes menos dar menos? Significa que um elemento multiplicado pelo oposto de outro elemento é a mesma coisa que o oposto do produto dos dois elementos. É assim que você tem que ler. É isso que está escrito aqui. Aqui não está escrito que mais vezes menos dá menos. Não está escrito isso. Eu repito. Um elemento A multiplicado pelo oposto de um outro elemento é igual ao oposto do produto dos dois elementos. É isso que está escrito aqui. O que está escrito nessa outra igualdade aqui, nessa terceira igualdade? Aqui está escrito assim, ó, menos A é igual a A. Não está escrito isso. Aqui está escrito o oposto do oposto de A é o próprio A. E o que está escrito aqui? Aqui está escrito menos A vezes menos B é igual a B. Ou seja, menos vezes menos dá mais. Não está escrito isso aqui. Isso não está escrito aqui. Aqui está escrito o seguinte, ó. O oposto de A multiplicado pelo oposto de B é igual ao produto de A por B. É isso que está escrito ali. Tá? Você fala assim, mas se eu falar isso para meus alunos, eles não vão entender. Quem disse? É você que está dizendo? Baseado no quê? Falar corretamente deveria ser lema de vida, né? Não menos vezes menos dá mais. Depois que já está na sua cabeça que menos vezes menos dar mais significa o oposto de um número multiplicado pelo oposto de outro número dá o produto dos dois números, aí sim você pode falar que menos com menos dá mais. Senão você não pode falar. Bom, vamos fazer a demonstração então desses dois itens. A primeira coisa observe o seguinte, que A multiplicado por zero é a mesma coisa que A multiplicado por zero mais zero. Isso aqui é um truque surto, barato, muito útil e muito usado em álgebra, né? Que é você pegar o elemento neutro e escrever ele como soma dele com ele mesmo. E 0 mais 0 dá 0 mesmo, né? Então isso daqui é muito comum de você fazer. É um truque barato, um truque sujo, mas muito útil e muito utilizado.
Aqui você usa a distributividade da multiplicação do anel, e você tem então que A vezes 0 mais 0 é A vezes 0 mais A vezes 0. E aí o que você obtém no final das contas? Você tem que o A vezes 0 é A vezes 0 mais A vezes 0. Né? O que nós vamos fazer então? Como esse elemento aí, nós não sabemos quem é o A vezes 0, nós não sabemos quem ele é. Mas nós só sabemos que ele é um elemento do anel. Isso nós sabemos. Então, ele é um elemento do nosso anel. Como ele é um elemento do anel, ele tem um oposto aditivo. Ele tem um oposto. Ele tem um simétrico. Então, nós vamos vir nessa igualdade aqui, ó, e nós vamos somar o oposto de A vezes 0 de ambos os lados. Somei ele aqui no lado esquerdo, somei ele no lado esquerdo, e somei ele no lado direito. O lado esquerdo aqui, ó, eu vou ter o simétrico de A vezes 0 somado com A vezes 0. Isso dá o zero do anel. Isso dá zero. Aqui são elementos do anel. Aqui é zero do anel. Tá. Aqui, ó, vamos ver o que vai dar aqui. Aqui nós podemos fazer umas contas mais interessantes do que lá. Aqui dá conta. Porque eu posso associar aqui, né? A nossa adição ela é associativa. Então, você observe a importância da associatividade da soma, e aqui você pode já perceber a importância da distributividade da multiplicação em relação à adição. Né? Então, eu posso associar aqui, associo esses dois, certo? Então, eu vou ter o oposto de A vezes 0 somado com o A vezes 0. Isso que está entre parênteses vai dar zero, porque é um elemento do anel somado com seu oposto. Isso dá zero do anel. Então, aqui dá zero mais A vezes 0. Aqui. Agora, isso aqui é o elemento neutro da adição. Então, fica simplesmente A vezes 0. Moral da história, o A vezes 0 é o próprio zero. Então, o item 1 está demonstrado aqui. Certo? E agora nós vamos mostrar, então, essas igualdades todas aqui, né, que eu falei para você. A primeira delas, essa primeira parte aqui, ó, o que nós temos que fazer? Olha, nós já sabemos que o oposto de um elemento de um anel, o oposto aditivo, ele é único. Tá? E nós sabemos que o oposto de A vezes B é esse elemento aqui. Ele é denotado assim, né? Traço AB, né? E a gente chama de menos AB. Então, menos AB é o oposto aditivo do AB, que é único. O que nós vamos mostrar agora? Nós vamos mostrar que esses dois elementos aqui que estão aparecendo também são opostos aditivos do A vezes B. Se nós mostrarmos que esses dois elementos também são opostos aditivos do A vezes B, pela unicidade do oposto, todo mundo é igual. Todo mundo aqui vai ser igual. Tá? É por isso que eu falei para vocês antes, para vocês observarem a leitura dessas igualdades aqui. Aqui está escrito um elemento. Eu vou ler de novo, não tem nenhum problema com isso. Eu vou insistir nisso com vocês. Para isso tem que fazer sentido na cabeça de vocês. O que está escrito aqui. Aqui está escrito o elemento A multiplicado pelo oposto de B é igual ao oposto de A vezes B. O oposto de A multiplicado pelo B é igual ao oposto de A vezes B. Tá? Isso tem que ficar claro. Então, nós vamos mostrar que esses dois sujeitos aqui são opostos aditivos do A vezes B e, portanto, pela unicidade, nós vamos ter todas essas igualdades aqui. Então, vamos lá. Bom, como é que eu vou mostrar que o A operado com o oposto de B é o simétrico de A vezes B? Olha, eu vou pegar o A vezes B e vou somar com esse sujeito aqui. Se der zero, é porque esse camarada aqui é o oposto do A vezes B. Então vamos lá, olha só. A vezes B somado com A vezes o oposto de B. Aqui, tá vendo que eu posso colocar o A em evidência? Posso colocar um A em evidência. Isso aqui vai me dar A vezes 0. E isso aqui vai dar 0. Tá? A mesma coisa. Se eu pegar o A vezes B
e somar com esse segundo elemento aqui, ó, o menos A vezes B, isso vai me dar A mais menos A. Então, somando o A com o seu oposto, multiplicado por B. Né? Isso aqui dá zero. Zero vezes B é igual a zero. Tá? Então, o que acontece? Esses dois camaradas aqui, ó, eles são opostos aditivos. Eles são opostos aditivos do A vezes B. Ah, mas eu não preciso conferir também do lado direito aqui, não preciso pegar esse sujeito, somar com esse aqui, invertendo os lados? Não precisa, porque aqui é tudo comutativo. Tá? A adição é comutativa. Né? Então, se essa soma aqui dá zero, se eu trocar os dois caras de lugar, vai continuar dando zero. A adição é comutativa, no anel. Tá? Então, de fato, o que eu mostrei aqui? Eu mostrei que esse camarada e esse camarada aqui, somados com A vezes B, dá zero. O que acontece, então? Que acontece, não. O que significa isso? Significa que esses dois elementos aqui são também opostos aditivos do A vezes B. Pela unicidade do oposto, esses cabras são todos iguais. Tudo bem? Então, A operado com o oposto de B é igual ao oposto de A operado com B, multiplicado. Tá? Além disso, o que nós temos? Nós temos que A somado com o oposto de A dá zero, e o oposto de A somado com A dá zero também. Né? E nesse caso, o A está fazendo o papel de oposto desse sujeito aqui. O A é o oposto aditivo do oposto de A. A é o oposto do oposto de A. Ou seja, A é menos menos A. Vamos dizer assim. Aqui não está escrito menos menos A. Eu só estou lendo menos menos A. Mas aqui está escrito o oposto do oposto de A é o próprio A. Tá certo? E agora nós vamos mostrar então a última igualdade, né? A última igualdade, que é mostrar o seguinte, né? O oposto de A operado com o oposto de B é exatamente igual a A operado com B. Como que nós vamos fazer isso? Nós vamos usar essas propriedades aqui que nós mostramos inicialmente. Né? O que está escrito aqui? Está vendo? Ó? Aqui está escrito um elemento operado com o oposto de um elemento. Deixa eu ver se... Isso. Ok. Ó, aqui está escrito ó, o oposto de A multiplicado por um elemento. Que elemento é esse? É o menos B. Aqui está oposto de A operado com o menos B. Eu vou usar essa propriedade aqui. Ó. Tá vendo? Aqui está escrito ó, o oposto de um elemento operado com outro é igual ao oposto da multiplicação dos dois. Oposto de um elemento operado com outro elemento. Isso vai dar o quê? O oposto do produto dos dois. Estou usando isso daqui. No lugar do B, eu estou usando o menos... Puta que eu paro. Não estou usando isso. Estou usando essa daqui. Deixa eu ver aqui. Calma lá. Estou usando isso aqui, ó. Isso. É isso aqui que eu estou usando. Escrevi errado aqui. Não, tá certo. É isso aqui. Ah, isso aqui mesmo. É isso aqui mesmo que eu estou usando. Isso. Isso aqui mesmo. Essa daqui. Essa propriedade aqui. Tá. Eu falei que estava certo. Né? No lugar do... Eu vim aqui, no lugar do B, eu coloquei menos B. Tá certo. É isso daqui. Tá. É isso mesmo. É muito menos aqui para dar confusão mesmo. Então aqui embaixo eu usei essa propriedade aqui, só que eu usei o B. No lugar do B eu usei menos B.
É isso aqui. Muito bem. Agora, olha só, eu tenho o oposto desse sujeito aqui. Vamos olhar para cá. Tá vendo aqui? Vamos olhar para cá. Então fica menos o oposto de A vezes B. Isso vai dar o oposto de A vezes B. Então, e esse oposto aqui fica. Então fica menos AB. Uso essa segunda propriedade aqui e vou ter AB. Tá certo? Oposto do oposto de AB é o próprio AP. Tá certo? Aqui eu peço um pouco de desculpas para você nesse primeiro item aqui, que eu fiquei meio confuso aqui. Mas enfim, eu estava usando essas propriedades aqui de cima. Certo? E aí, para mostrar aqui o oposto do oposto, o produto de dois opostos dá o produto dos dois elementos. Certo? Da mesma forma que nós definimos potência em grupos, enfim, nós definimos também potência lá em polinômios, quando nós estamos vendo eles como sequências de suporte finito, nós também vimos potências lá em números complexos e assim por diante. Então, quando você está trabalhando com um anel qualquer, você também pode definir potência. Aqui você só precisa tomar um pouco de cuidado. Já vou mostrar qual o cuidado que é. Primeiro, nós vamos definir potência apenas para números naturais positivos. E já vou explicar o porquê. Tá? Pelo seguinte. Primeiro, vamos definir o que significa A elevado a N. Então, dado um anel, dado um número natural positivo e dado um elemento A. O que significa A elevado a N? Se o N for igual a 1, A elevado a 1 para nós vai ser o próprio A. E nós já estamos acostumados. E A elevado a N, se o N for maior do que 1, é A multiplicado por A elevado a N menos 1. Ou seja, é a definição usual que nós estávamos utilizando. Por que nós não definimos aqui quem é o A elevado a 0? Nós não podemos definir A elevado a 0 para um anel qualquer. Nós só podemos definir A elevado a 0 para anéis com identidade. Porque o que nós queremos? Nós queremos que um elemento elevado a 0 dê a identidade do anel. Isso nós sempre queremos. Nós sempre pedimos isso numa potenciação. Né? Só que como um anel qualquer não precisa ter uma identidade, então nós não podemos definir A elevado a 0 para um elemento qualquer. Para um anel qualquer. Então nós precisamos de um anel com identidade. Nós precisamos de um anel com identidade para definirmos que A elevado a 0 é a identidade do A. Tá certo? O que significa A elevado a menos 1? Não está definido A elevado a menos 1 para um anel qualquer. Por que não? Porque nós não temos a noção de inverso. E lembra lá em grupos? Dá uma olhada lá em grupos como é que era. G elevado a menos 2. Era G elevado a 2 elevado a menos 1, né? Era o inverso do G quadrado. O G elevado a menos 2, para a gente, era o inverso de G quadrado. Não é verdade? G elevado a menos 1 era o inverso de G. Mas nós não temos inverso aqui para um anel qualquer. Então a gente não define potência para números negativos, para um anel qualquer. Onde que dá para fazer isso? Corpos, talvez. Né? Em corpos você pode fazer isso, desde que sua base esteja não nula. Tá? Mas senão não dá. Certo? As propriedades de potência, elas valem aqui, né? Isso se deve à associatividade da multiplicação. Isso você pode mostrar depois. É igualzinho ao que foi feito em grupos, né? Só que nós temos que tomar o cuidado aqui que as nossas potências, elas têm que ser números naturais positivos, tá certo? Mas o produto, né, de duas potências de mesma base, você soma os expoentes. Mantém a base, soma os expoentes. Se você pega uma potência e eleva a outra potência, você mantém a base e multiplica as duas potências em questão aqui. Certo? Propriedades usuais de potência estão valendo por uma qualquer. Isso porque ela só depende da associatividade. E nós vamos deixar isso para você fazer como um exercício. Aqui é indução. Você pode fazer uma indução sobre N aqui. Tá? N igual a 1. Mostra que vale para N igual a 1. E vale pela definição, né? E, enfim, supõe que vale para N, mostra que vale para N mais 1.
Esse sujeito aqui, você carrega ele. A elevado a m, você leva ele. A elevado a m sempre, o que vai mudar aqui é o n. Você vai aplicar a indução sobre o n. Ou sobre o m, se você quiser. Tanto faz. Olha o que nós temos no anel, também devido à distributividade. Nós temos que a mais b ao quadrado vai dar a ao quadrado mais ab mais ba mais b quadrado. Quando o seu anel for comutativo, então a mais b ao quadrado é a quadrado mais 2ab mais b quadrado. Né? Se o anel não for comutativo, essa propriedade aqui, esse jogral, a soma de dois quadrados é o quadrado de uma soma. Aqui está escrito, né, que é o quadrado de uma soma. É o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Isso não vale. Só vale isso daqui para anéis comutativos. Senão, não vale. A seguir, nós vamos apresentar mais alguns exemplos de anéis, mas nós não vamos verificar as propriedades e nós vamos deixar isso para que você faça isso na sua casa. Então, primeiro exemplo, eu acho que vai ser o exemplo mais exótico que nós vamos ver. Que é o seguinte, pega um conjunto não vazio qualquer. Considera o conjunto das partes de U. O que é o conjunto das partes de U? São todos os subconjuntos de U. Então, considera o conjunto, considera U um conjunto não vazio. Tá? E esse P de U aqui é o conjunto formado por subconjuntos de U. Então, esse aqui é o conjunto das partes de U. Sobre esse conjunto aqui, sobre o conjunto das partes, você define duas operações. Adição, olha só, eu vou denotar a adição por triângulo. Então, o que é x triângulo y? É x união com y menos a interseção de x por y. Tá? Isso aqui nós vamos chamar, essa para nós vai ser a adição de dois conjuntos. Une eles e subtrai, arranca a interseção. O que vai ser a multiplicação para nós? A multiplicação para nós vai ser a interseção dos dois conjuntos. Então, x multiplicado por y é x interseção com y. X somado com y é x união y menos x interseção y. Tá? Percebe aqui que o conjunto por si só já é exótico. As operações aqui por si só já são exóticas também. A adição é essa operação triângulo aqui e a multiplicação é a interseção. Você pode mostrar que isso é um anel comutativo e com identidade. O elemento neutro da adição é o vazio. O oposto ou o simétrico aditivo de x é o próprio x. Então, se você faz x triângulo x, você vai obter x aqui. Tá? Desculpa, você vai obter o vazio, né? Que é o simétrico. Se você somar aqui x com vazio, isso dá o próprio x. E você vai fazer x união vazio menos x interseção vazio. Que vai dar vazio. Só vai sobrar o x. E a identidade desse anel é o conjunto U que você tomou inicialmente. Certo? Vamos considerar D um número inteiro livre de quadrados. O que significa livre de quadrados? Significa que quando você expandir ele como produto de números primos, não há produto de primos ao quadrado. Então, por exemplo, o 20 não se encaixa aqui, porque o 20 é 4 vezes 5, isso dá 2 ao quadrado vezes 5. Então, ele não é livre de quadrado, ele tem quadrado. O 40 também não é livre de quadrado. Por quê? Porque o 40 é 8 vezes 5, né? E 8 é 2 ao quadrado vezes 2 vezes 5, né? Então, ali nessa expansão, há um primo que está elevado ao quadrado, que aparece duas vezes na decomposição. Então, esses caras não são livres de quadrados. Todo primo é livre de quadrado. Então, se você se sentir mais confortável, pega o D como sendo um número primo. Isso já vai te dar uma gama grande de anéis. Então, nós vamos ver agora. O que vai ser o conjunto Z raiz de D? Vão ser os números dessa forma aqui. A mais B raiz de D, onde o A e o B são inteiros.
Esse D que nós pegamos aqui, ele é inteiro livre de quadrado. Ele pode ser, inclusive, negativo, tá? Número negativo, livre de quadrado. E aí nós vamos definir a seguinte operação, as seguintes operações aqui, né? A mais B1 raiz de D, somado com A2 mais B2 raiz de D, como que você faria essa adição? Primeiro com o primeiro, segundo com o segundo e coloca a raiz de D em evidência. Natural de você fazer isso. Como que você faria a multiplicação? Eu faria assim, eu faria a distributividade da multiplicação aqui, né? Trataria essa multiplicação como uma multiplicação usual, faria esse com esse, A1 vezes A2, A1 vezes B2 raiz de D, B1 vezes A2 raiz de D, e B1 vezes B2 vezes a raiz de D vezes a raiz de D. Raiz de D vezes raiz de D é o próprio D, né? O que eu estou dizendo aqui? Eu faria mais ou menos aquilo que a gente fez, que nós fizemos lá com números complexos. Com números complexos nós fizemos algo muito parecido com isso, né? E depois a gente juntou o que tem termos semelhantes. Então essa seria a minha definição. Não sei qual que seria a sua, mas essa para mim é interessante. E de fato é essa que eu acabei de falar para vocês, né? Então como é que eu faço a multiplicação desses dois números? Pego o primeiro elemento, multiplico pelo segundo, mais o segundo daqui vezes o segundo de lá. Isso vai me dar vai me dar essa primeira parte aqui. E depois eu faria esse primeiro com o segundo com o primeiro, nessa ordem aqui. Colocaria o raiz de D em evidência. E essa seria a minha multiplicação. E de fato nós vamos definir desse jeito aqui. Observe o seguinte. Fazendo assim, definindo dessa forma, aqui, ó, esse sujeito aqui é um inteiro, e esse sujeito aqui também é um inteiro. Então, a soma cai aqui dentro. Aqui você tem o produto de dois inteiros, aqui você tem o produto de três números inteiros. E a soma dá um número inteiro. Aqui também, ó, você tem uma soma, esse produto aqui, ó, é um número inteiro, e esse aqui também é. Então, a soma também vai ser um inteiro, vezes a raiz de D. Então, essa multiplicação também cai aqui dentro. Então, essas duas operações aqui, elas de fato elas são operações internas. Tá? O que você vai mostrar? Você vai mostrar que esse conjunto com essas duas operações aqui, isso é um domínio de integridade. É um domínio de integridade. O zero é esse sujeito aqui, é 0 mais 0 raiz de D. E a identidade desse anel é 1 mais 0 raiz de D. Nós utilizamos aqui, como vamos dizer assim, coeficientes, nós utilizamos o A e o B como sendo inteiros. Você pode trocar por racionais, tá? E você também, se quiser, pode trocar por reais, mas aí não dá tanta graça assim. O melhor é inteiros e racionais. O melhor ainda é inteiros. Inteiros ainda é melhor, mais fácil de trabalhar. Você pode perceber que esses dois conjuntos, o Z raiz de D e o Q raiz de D, eles são subconjuntos dos complexos, tá? E eles são anéis dos complexos com a mesma adição e multiplicação dos complexos. Aqui a definição aqui de multiplicação é exatamente igual de números complexos. Tá? Um caso muito particular é quando você toma o D como sendo menos 1. Menos 1 é livre de quadrados. É um inteiro livre de quadrados, não tem quadrado. Né? E aí você considera o Z raiz de menos 1. Quem é Z raiz de menos 1? É o ZI. Né? Que são exatamente os números complexos que têm parte real e parte imaginária inteiras. Tá? Isso é um domínio, é um subconjunto dos complexos. Esse é um domínio de integridade, isso vale para qualquer D, em particular vale para o menos 1. E esse sujeito é chamado de domínio dos inteiros gaussianos. Nós vamos ver no futuro muito próximo que esse conjunto aqui, dos inteiros gaussianos e o conjunto dos números inteiros, eles andam lado a lado. Eles são muito parecidos. Eu gostaria muito de ter um tempo de explorar esse conjunto aqui algebricamente com vocês. Ele é muito interessante. Aqui você pode definir, por exemplo, mínimo múltiplo comum, você pode definir máximo divisor comum, você pode, enfim, ter uma vasta
uma vasta literatura a respeito dele. Você pode definir divisibilidade. Tem uma divisão aqui dentro também, você pode definir uma divisão aqui, uma divisão euclidiana, né? Tendo quociente, tendo restos, enfim. É um show esse conjunto aqui. Esse domínio, ele é realmente um show. Ele é muito bom, muito legal de trabalhar. Aparecem umas coisas bem exóticas. Tá, é muito bom. Se você tiver a oportunidade de conversar com algum professor aí na sua universidade e dar uma estudada nesse conjunto aqui, nem que seja só meio ano, né, fazer uma iniciação científica, coisa assim, só estudando esse conjunto aqui, você vai ver, ele é apaixonante. Espero poder voltar nele lá no final do curso, se sobrar um tempo eu volto nele com vocês. É claro que se você considerar o D como sendo maior que zero, então o Z raiz de D e o Q raiz de D são o subconjunto dos reais. Né? O subconjunto dos complexos, é claro, mas são subconjuntos de um conjunto menor, que são os reais. Se o D for um número negativo, então você tem aqui um subconjunto dos complexos, que não é um subconjunto dos reais. Dados dois anéis, o R e o S, a adição do R eu denotei por um mais com um círculo e a multiplicação por um ponto com um círculo. A operação de adição do S eu denotei por um símbolo de mais com um quadrado em volta e o produto com um ponto com um quadrado em volta. No produto cartesiano de R por S, você pode definir também uma adição e você pode definir uma multiplicação. Como que você definiria no produto cartesiano a adição? Da maneira clássica, da maneira usual, né? Toma o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo. Sempre cuidando para você respeitar a operação de adição no conjunto no anel que você está. As primeiras coordenadas aqui estão no conjunto R, então você tem que somar usando a operação de R. Nas segundas coordenadas estão elementos de S, então você tem que somar usando a operação de adição de S. Multiplicação, mesma coisa. Você definir a multiplicação no produto cartesiano, multiplica os dois primeiros elementos e multiplica os dois segundos elementos. Aqui. Multiplica as primeiras coordenadas, multiplica as segundas coordenadas. Cuidando, de novo, respeitando as operações dos respectivos anéis aqui em questão. Né? Nesse caso, o produto cartesiano ele é um anel e ele é chamado de produto direto externo ou produto externo de R e S. Quando o R e o S forem comutativos, o produto externo vai ser comutativo. Se os dois anéis tiverem identidade, então o produto externo também vai ter a identidade, né? Que é o par ordenado formado pelas duas identidades. Tá? Mesmo que o R e o S sejam dois domínios, o produto externo não vai ser domínio. Tá? Depois você dá uma pensada no porquê. E também não serão corpos, mesmo que os anéis base sejam corpos. Para finalizar essa aula, nós vamos definir, ou nós vamos considerar, o conjunto das matrizes quadradas com entradas num anel qualquer. Então, dado um anel e dado um N, um número natural positivo, o conjunto das matrizes quadradas com entradas em A, com aquelas mesmas operações de adição e multiplicação que nós definimos nas aulas anteriores, isso é um anel. Tá? Isso é um anel. Então, lá nós consideramos sempre entradas inteiros, reais, racionais ou complexos. Tudo que você fez lá, vá lá, assista a todas aquelas aulas de novo e troque tudo por um anel qualquer. Você vai ver que tudo vai funcionar. Tudo funciona. Tá? Porque o que nós queremos aqui é o quê? É uma adição e uma multiplicação que tem as propriedades de anel. E essas propriedades de anel elas estão satisfeitas se você considerar as entradas num anel qualquer. Se o A tiver identidade, o conjunto das matrizes quadradas também vai ter identidade. Quem vai ser? A matriz identidade, né? Ou seja, aquela matriz diagonal, que na diagonal principal é tudo 1 e fora é 0. Essa vai ser a identidade desse anel. De um modo geral, o anel das matrizes não é comutativo. Aqui só matriz quadrada, tá? O conjunto das matrizes quadradas não é comutativo, mesmo que o A seja comutativo. Isso nós já vimos. Esse conjunto não é domínio de integridade e nem corpo.
mesmo que o anel base, o anel das entradas, seja corpo, ou seja domínio de integridade, o anel das matrizes, com entradas no anel, não vai ser. Tá certo? Bom, essa aula de 3 vídeos ficou extremamente longa, né? No total vai dar quase 2 horas de vídeo, de aula, né? Mas enfim, eu acabei me estendendo um pouco mais do que eu gostaria. Beleza? Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês, essa parte introdutória de anéis. Na sequência, nós vamos ver, então, subanéis e ideais. Tá certo? Então, um abraço a todos e espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.